Primeiro, Nando, muito obrigado por dar esse tempo pra gente, né? Por conceder esse tempo. Sei que tá corrido com toda essa coisa das enchentes, do trabalho, enfim. Então, para te dar o contexto, esse é o nosso podcast Craques da Mídia, né? Em que a gente está debatendo aí com diversos jornalistas do Sul aí, tudo mais, que a gente vê como referência, sobre essa migração dos jornalistas das mídias clássicas, né? Para muitas mídias digitais e tudo mais. Tem um movimento forte do jornalismo esportivo nessa questão. Aí o Ariel já pode começar. Bom, queria agradecer também por essa participação extremamente honrosa para nós. A gente está conseguindo só nomes de peso e não podia estar mais grato do que isso. Então, para começar, a gente queria fazer uma pergunta inicial para quem não sabe e não entende, não sabe muito bem como foi a carreira de Nando Gross, uma reflexão de como foi todos esses anos de jornalismo até aqui, até o momento, que também é uma das referências do jornalismo esportivo em mídias digitais, né? Olha, pessoal, primeiro também agradeço o convite aí, né? Eu adoro estar na universidade, né? Eu respeito muito, eu acho que faz muita diferença, né? Porque hoje todo mundo pode ter o seu canal e comunicar. A comunicação é uma coisa que está aí aberta a todos, né? Mas fazer jornalismo é fazer jornalismo, né? E independente da plataforma. Então, até essa migração que a gente trabalha muito, né? De uma plataforma para outra, é uma coisa que os jornalistas se enfrentam desde sempre. Sim. Né? Desde a época do comentarista de resultado, que nada mais era o fato de que os jogos não tinham transmissão ainda simultânea, e os analistas iam ver o jogo e no outro dia escreviam, né, para o jornal. Escreviam no mesmo dia, mas ela saía só no dia seguinte. Então ele era o analista de resultado, que falava depois. Sim. E essa foi uma expressão que se usou, e se usa muito até hoje, né? Muito às vezes, para diminuir, né, o valor de algum comentário. Mas para mim, assim, eu comecei em 1º de setembro de 85 na Rádio Bandeirantes, então difusora, tá? Na condição de produtor executivo. E aí fiquei um tempo, eu parei um ano mais ou menos, que eu fui morar no Rio de Janeiro, ano de 86, eu fiquei no Rio e São Paulo, trabalhando como músico, como holding, fazendo outras coisas que eu gosto. Em 87 eu retorno para a Band fecha o departamento de esportes em 90, aí eu vou para a Rádio Guaíba e faço o Guaíba Correio do Povo Rural, né? Que a gente é jornalista e a gente precisa trabalhar. Se não rolou no esportivo, nós vamos para o rural, não dá nada. É porque grama tem nos dois, né? Então a gente se vira. E aí eu fiquei ali, mas eu não gostei do que eu estava fazendo, assim, do que estava. E aí, de novo, saí. Tá? Foi uma decisão minha. Eu me demiti e saí e fui trabalhar com agência de publicidade. Trabalhei numa agência na campanha, aquela das eleições de 90. E depois, para o segundo turno dessa eleição, eu acabei sendo... Não, para o primeiro turno até, eu fui contratado pela Rádio Gaúcha. E aí, eu tinha aquela coisa, era Gaúcha, eu queria trabalhar na Gaúcha, era a rádio que eu ouvia desde sempre e tal. E aí larguei o que estava fazendo e fui trabalhar na Gaúcha. O Cláudio Moreto foi quem me fez o convite. Eu entrei lá no jornalismo geral, fazendo política na Gaúcha. Eu era, na época, tinham vários candidatos. O mais inexpressivo em termos eleitorais era o Tarso Genro na época. Né? E eu fui seguir então o Tarso Genro, porque eu era o freelancer, né? Para ver, não tinha repórter para todos os candidatos. Tinha mais candidato que um repórter. Porque as coberturas na época a gente seguia, acordava de manhã, tava lá o Ariel, o Giovanni no estúdio e tal, e entra o Nando lá, olha, eu tô aqui com o candidato fulano de tal, ele tomou agora um café com leite, comeu um pão com manteiga, uma cuca de chocolate, tal, tu ficava dando, e aí quando sobrava, tu entrevistava o cara, e cada um ia dando assim o dia que eu fazia isso. Bom, terminou esse período de freelance, aí o Flávio Dutra me chamou para trabalhar no esporte como produtor, eu fiz um freelance também, né? Até que abriu uma vaga e eu fui contratado. E aí, cara, eu fui andando, fiquei até 95 na Gaúcha, fiz bastante coisa na Gaúcha. Sim. E daí também, de novo, eu peço demissão, vou trabalhar na Bandeirantes, era um projeto super legal, meu. Quando nos apresentaram um projeto, olha, cara, a CNN americana, a BBC de Londres, a Globo do Rio, era chinelagem perto do que nos apresentaram. Era um troço assim fantástico, entendeu? 6 meses depois, todos os profissionais foram demitidos. Meu Deus. Meu Deus. Todos. E aí é uma coisa que marca a minha carreira, a carreira do Mário Lima, do João Garcia, do Cláudio Cabral, do Leonardo Meneghetti. Sim. Eu não lembro se o Ribeiro já estava lá nessa época, eu acredito que sim também. Mas de uma galera que fez o seguinte, ao ser demitido, nós pegamos o dinheiro da nossa rescisão de contrato,
ao invés de pegar para nós, a gente botou num fundo, criou uma... Ninguém entendia nada de negócio, tá? Nós criamos uma espécie de uma cooperativa e passamos a alugar espaço na Bandeirantes para trabalhar. Então, de receber, nós passamos a alugar. Nós passamos a pagar a Bandeirantes para trabalhar. Sim. E assim foi durante um tempo, e só por isso que não fechou. Cara, foi um período onde todos nós falimos, tá? Eu era um cara assim, já na lista de convidados para as festas de fim de ano do SPC, do Serasa, entendeu? Ela já ganhava cesta de Natal dos caras, todo mundo, meu. Teve parceiro que, não vou estar dando nome de ninguém, mas que tá com o carro estacionado na Bandeirantes e vai um oficial de justiça lá, recolhe o carro. Foi uma situação... Caramba. Foi terrível, cara. Foram períodos terríveis, assim. Mas ali eu criei o Atualidades Esportivas, que foi aquela ideia de um programa com música. Até então as resenhas eram todas com locutores ao vivo, eu produzia elas, eu batia, era na máquina de escrever, eram 10 folhas de ofício, tá? Em 3 laudas, uma para o produtor, para o apresentador e para o cara da mesa, né? Loctec, eu batia 10 daquelas. Muito boa tarde, estamos começando hoje nos esportes aqui na Gaúcha, oferecimento de... Aí, hora certa, pá, um traço, o trabalho dele era olhar para cima e ver a hora certa. Temperatura, um traço, ele olhava para cima e via a temperatura, e o resto era tudo escrito. Vamos ao Beira-Rio, o Ariel vai trazer as notícias do Inter. Não entrava o Ariel, era um pavor. Então vamos ao Olímpico, Giovani. Não entrava o Giovani, intervalo comercial e a gente volta. Não tinha essa informalidade. E o Atualidade Esportiva cria isso. Eu faço uma ancoragem, chamando os caras, não mais boletim gravado, e todo mundo ao vivo, batendo papo, conversando. Eu trago a música, e trago uma música com um conceito, né, que é conceito de resenha. Resenha é uma coisa rápida. Informação, tem que ter velocidade, né? Não dá para ser time burocrático, tem que ser criativo, veloz. E eu peguei o rock para fazer isso, né? E aí começou no meu programa, tu ouvia Rage Against the Machine, Led Zeppelin, Deep Purple, Rainbow, tu ouvia essas coisas. E eu sempre fui, porque eu tenho um cara que até hoje eu sofro de ansiedade, eu detesto introdução. No meu tempo de hippie nos anos 80, que eu ficava 6, 7 minutos só de introdução da música do Pink Floyd, eu ficava ali no osso, eu aguentava, já não aguento mais. Eu boto na parte que começa. E as minhas trilhas eram assim, eu pegava os CDs na época ali da Ipanema FM, a Kátia Suman me franqueava, né? Não pode pegar, só guarda tudo depois. A Kátia era braba, mas uma querida. Aí eu pegava os CDs, botava tudo com trilhas, adiantava as músicas para entrar onde eu queria, né, no peso. E aí ali a gente criou isso, cara. Isso me levou de volta para a Gaúcha em 2001. A Gaúcha se encantou com aquele modelo. Eu fui apresentar lá no fim de tarde, no Hoje nos Esportes. No início foi muito complicado. Teve muita rejeição, assim, de gente que dizia que a Gaúcha não podia rodar música, né? Que para rodar música na Gaúcha só se ela fosse notícia. Então a Gaúcha, até eu ir para lá, não tinha esse negócio. Como tem hoje em tudo que é programa, tem música. Do Gaúcha hoje aos outros, todo mundo tem música nos seus programas. Não tinha lá naquela época. Tá, coisa de brincar, ser mais leve. O ET que a gente tinha, eu com o Olídio Volpato, que é o criador, né? Eu levei o ET para lá, mas o ET podia, no início ele tinha 3 inserções só que ele podia fazer, só 3, não podia ser mais do que isso, para manter a seriedade. Mas depois a rádio foi mudando como um todo, eu acho que eu contribuí muito para isso, né? Acho que a minha participação de deixar a Gaúcha mais solta, tirar o terno e gravata, que era o dia inteiro terno e gravata na Gaúcha, né? Os caras não relaxavam nunca. Hoje é uma rádio que dá notícia, relaxa, os caras conversam, né? Eu acho que nesse aspecto roda música, eu dei a minha contribuição. E saí de lá no momento maluco, cara, porque eu estava escalado para fazer a Copa do Mundo no Brasil, veio uma proposta muito boa financeira da Record, a Gaúcha, eu já tinha tido uma mágoa, porque eu fazia o bate-bola da TV Com, programa que até hoje as pessoas me contam na rua e tem saudades do bate-bola, quem viu, viu, né? Era um programa histórico. E eu tô de férias, em fevereiro de 2014, tomando já na 6ª ou 7ª caipirinha na beira da praia, tá? E aí me telefona o Gustavo Manhago. Nando, estamos fazendo umas mudanças aqui no bate-bola, tá? E aí eu queria dizer que tu não participa mais. Como assim? Eu tinha 2 contratos, carteira assinada com a Rádio Gaúcha, carteira assinada com a TV Com. Né? E eu disse, como assim eu não faço mais parte? Tu não faz... Bom, resumindo, eu estava fora do programa, tá? Eles iam fazer um novo formato de programa que acabou. O novo formato não teve e a TV Com depois acabou, vocês viram, transformou no Octo, sei lá o que foi, né? Octo, sei lá o que aconteceu, que acabou a TV Com, tá? Mas ali já para mim acabou tudo, entendeu? Como é que a empresa deixa, uma empresa que eu tô há tanto tempo, onde eu sou comentarista número 1, tá?
como é que os caras deixam por telefone, nas férias, um funcionário ligar para dizer que tu tá demitido da TV ali? Aí eu disse, não, então não me interessa mais. Aí a rádio, não, mas nós não sabíamos disso. Então tem alguma coisa errada, cara. Tem alguma coisa errada. Ali eu já comecei a preparar a minha saída. E na primeira oportunidade que veio, eu saí. E a minha saída também, a negociação comigo foi, sabe, foi sem nenhuma... Não tive nenhuma valorização na hora de sair da Rádio Gaúcha, no sentido de, não, vamos conversar, vamos ver. Sim. Foi o tempo inteiro o cara amarrado, os caras brabo, porque eu cogitava a possibilidade de sair, como se eu estivesse traindo alguém. Trabalhei sempre, me dei ao máximo, né? Me dei ao máximo. Agora, eu coloquei uma possibilidade, e era sempre aquela coisa assim, parecia que eu estava sendo mau caráter, fazendo alguma coisa errada para alguém, né? E aí acabou não tendo acerto, eu saí, fui para Guaíba, o resto vocês já conhecem. Sim, maravilha. Então, acho que pulando um pouco para essa questão, tu comentou de diversas oportunidades que, enfim, diversos lugares tu trabalhou e tal, e tu parece nunca ter tido medo, assim, de aceitar novas oportunidades, né, de abraçar novos desafios. Queria te perguntar, realmente, assim, como foi para ti começar a produzir conteúdo nessas plataformas digitais, né, como que isso surgiu para ti, de repente, assim... E, enfim, de repente, trabalhar numa grande emissora pode atrapalhar isso? Como foi pra ti? Até porque a gente vê bastante gente que migrou. Por exemplo, a Rádio Gaúcha, uma que falam bastante, que ela bloqueava muito o criador de fazer algo fora da emissora, né? De poder criar conteúdo enquanto juntamente trabalhava na rádio. Eu queria saber de onde que veio essa inspiração também, né? Um pouco disso. Porque, juntamente, quando trabalha na rádio, é difícil tu começar a iniciar algum projeto desse tipo. É que assim, ó, eu sou de uma geração, tá? Eu me formei com máquina de escrever. Eu produzia programa, não tinha celular. Eu fazia reportagem, não tinha microfone sem fio, tá? Por que eu estou dizendo isso? Que a gente vai se adaptando ao que tem. Quando tu era demitido de uma empresa, tá? Eu, graças a Deus, eu nunca fui demitido. Quando eu saí da Band, a Bandeirante, eu fui demitido agora da Guaíba, por questões políticas, todo mundo sabe. Sim. Tá? Mas quando eu saí da Bandeirantes, a Bandeirantes fechou o departamento de esportes. As outras vezes, quando eu saí, eu me demiti 2 vezes da Rádio Gaúcha. Não sei quem mais fez isso na sua vida. Eu me demiti em 95 e em 2014 da Rádio Gaúcha. Considero a melhor rádio que eu trabalhei, é uma rádio espetacular. Sou ouvinte da Gaúcha, gosto de todo mundo lá. Alguns brigaram comigo, não colegas, né? Gestores, quando eu saí, mas eu não briguei com ninguém, né? Eu não briguei com ninguém, né? Eu acho que faltou algumas coisas, mas eu não briguei com ninguém, tá? Mas eu acho que essa migração é uma migração, viu, o Ariel, Giovanni, de hoje, tu não é mais cancelado por uma empresa, tá? Eu, por exemplo, eu sou um cara que desde que eu denunciei o que aconteceu comigo quando eu saí do Grupo Record, tá? Eu fiquei cancelado por todas as empresas. O Grupo Sinos é um grupo muito corajoso quando me contratou. Tá? Porque hoje eu tive vários convites de pessoas que me trazem, empresas para voltar, não vou estar dando nome de empresa, mas empresa tradicional, por onde eu já passei, e quando chega no andar de cima foi vetado. Né? Foi vetado. Então, teve um momento que isso acontecia e tu não falava com mais ninguém, desaparecia. Sim. Tu não era dono de jornal, tu não era dono de rádio, tu ia falar onde? Os caras não te convidam para ir a programa nenhum. Né? Qual é a emissora aqui que convida um cara, sabe, que saiu e tal, foi para concorrência, tu fica fora. Hoje a rede social te dá essa possibilidade. Ninguém te cancela 100%. Tu pode criar o teu nicho e trabalhar. Né? Eu fui me dar conta disso porque eu estava muito envolvido com a gestão da Rádio Guaíba. A Rádio Guaíba eu gostaria de ter feito, que eu vejo que cada vez está afundando assim, mais em termos de, eu não digo de qualidade, assim, o esporte eu acho que é um bom produto ainda da Guaíba, mas tem horas que tu tem que, né? Até a gente, quando tá mais velho, daqui a pouco, tu, né? Sei lá, bota um pozinho para tirar a ruga. Então, todo mundo tenta melhorar um pouco, né? Tentar ficar um pouco mais moderno, né? Não precisar andar sempre de pijama e chinelo na rua, aquelas coisas assim, né? Às vezes se vestir bacana. A gente tentava fazer isso, né? Uma roupagem, porque eu acredito em conteúdo e forma, né? Sim. Então eu estava muito envolvido com isso, cara. Quando eu saio e vejo o cancelamento que eu sofri, sabe, cancelamento de colegas, assim, cara. Colegas, eu saí dali, eu saí em 2020, em maio ou junho, acho que é maio mesmo, meu aniversário, ganhei de presente, tá? E aí eu já estava com uma equipe estreando esporte em fevereiro de 2021 na Rádio ABC, que agora é uma rádio, já comprou a Rádio Unicinos há alguns anos, então é a 103,3, que é uma rádio FM. Sim.
Eu, Daniel Oliveira, JP Guzmão, Wesley Verganoves, Anderson Dilkin, começando. Cara, a gente está transmitindo. Durante a pandemia, não se podia transmitir no estádio ainda. Quando libera o estádio, nós transmitíamos todos os jogos do estádio. Quando chegou o Grenal, não nos deram credencial. Quer dizer, 6 meses depois, praticamente, de eu sofrer o que eu sofri, da censura, de ter denunciado, os meus colegas de uma entidade que eu sou sócio desde 1985, que é a SEG, tá? Pago sempre, esse ano foi 350, né? Quem é da SEG paga, né? Simplesmente estava, me negou a entrada. Aí eu reclamei na minha rede social, porque tem esse detalhe, né? A gente pode hoje usar nossa rede social. Sim. Eles mandaram uma intimação judicial para que eu retirasse as minhas reclamações da minha rede social junto à SEG. Aí, mas vocês estão de brincadeira, né? Se é um advogado que mandou essa intimação, e era, né? Está sendo pago por mim, porque eu sou associado nesse negócio aí. Estou pagando um advogado para advogar contra mim, não estou entendendo isso. Então, foi muito complicado, cara, foi muito complicado. E aí eu comecei a ver que a rede social, né, que eu poderia ter um canal de YouTube, essas coisas todas, e continuar me comunicando. E não é só, as pessoas acham que assim, é só negócio financeiro. Todo mundo que monta um negócio, ninguém bota para perder. Ninguém monta um barzinho, uma cafeteria, uma livraria, porque ele quer perder dinheiro. Ah, tô a fim de rasgar dinheiro, vou botar uma loja disso. Não. Todo mundo que monta um negócio, ele tenta montar em algo que ele acha que sabe fazer, que ele curte, que ele vai estar feliz e vai tentar rentabilizar aquilo, né? Sim. E assim eu pensei em fazer o meu canal do YouTube. O fato de ter ido no identificado, tá, para o Inter, primeiro, tá, aceitar a lógica do mercado. Eu sou um cara que... na Rádio Gaúcha foi o primeiro blog de esportes dentro da RBS. Era na época do Clique RBS. Sim. Blog do Nando. Foi o primeiro blog de esportes. Tá? Eu lá nos anos 90 tinha o blog do Nando no Final Esportes, que era do César Cidade Dias, meu querido amigo, CCD. Sim. Tá? Ele tinha lá o blog, eu e o JB. O JB já era a maior audiência do blog, com aquelas manchetes dele, que todo mundo entrava para ver, né? Ele sempre foi um case nesse negócio. Sim. Então, eu sempre fui ligado nessas coisas. E agora eu fui entender a lógica do mercado. O que para mim é melhor? Eu focar no Inter, né? Lucas Souza, até, que é o meu parceiro aí, que me ajuda muito nisso. Tá? Primeiro, por uma decisão pessoal de vida. Tá? Eu tenho mais tempo para mim e para minha família. Eu, quando tenho que estar comentando futebol em geral, Grêmio, Inter, eu levo muito a sério. Então, em geral, um joga sábado, outro domingo. Um às 4, outro às 6. Eu tenho que ver tudo, eu não tenho tempo de ficar com a minha família. Agora eu foco no Inter. Eu, quando tenho que me atualizar, eu me atualizo sobre o Inter para abastecer meu canal. Então, eu consegui ficar mais, né, mais no ambiente. Agora, isso é uma coisa de 2021, 2021 não, 2000 e alguma coisa, né? 16, 17. É um fenômeno novo. Sim. E eu, como disse para você, entrei em 85, né? Então, eu vou me adaptando a cada momento. Né? Eu tinha coluna em jornal antes. Da coluna de jornal, eu ainda tenho hoje no Grupo Sinos, né? Mas passou a ter blog, né? E o blog digital, né? Então, eu acho que é um fenômeno que todo jornalista passa, tá? A questão é como é que a gente vai lidar com isso. Sim. Para mim, a diferença é essa. Eu sou um jornalista que abri que é o time dele, mas eu faço jornalismo esportivo. Eu não quero ser o influencer, aquele que vai... o cara achar que eu defini meu time, eu vou virar um ator, entendeu? Eu vou passar a ter chilique, eu não aguento mais, perdi a paciência com esse time, rasga a camisa, ou me jogar pra cima quando fizer um gol, coisa que eu não costumo fazer, eu vibro quieto, cara. Como eu cantei a vida inteira, ou falei a vida inteira, eu grito em silêncio. Eu faço assim, entendeu? Para não ficar rouco, porque eu fico rouco se eu gritar. Então eu não sou de enlouquecer muito. Aí daqui a pouco os caras vão me ver fazendo isso, do nada, sabe? Não, eu tô fazendo o que eu sempre fiz. E hoje eu acho que tem muito esse negócio, especialmente onde eu tô, que é o Inter, que eu já notava antes, tá? Que é uma coisa que é natural, que é crescer no engajamento da crise. Sim. Porque a rede social cresce na crise. Twitter, por exemplo, é uma rede que ninguém escreve com o cérebro, os caras escrevem com o fígado. Né? Ninguém elogia ninguém no Twitter, é porrada o tempo inteiro. Você não entra lá pra dizer, que música nova, legal da banda tal. Não, agora tu entra, mas que coisa horrorosa essa música que os caras lançaram. Esse é o clima. E engaja muito, né, esse negócio. Sim. Só que isso está sendo muito colocado, e aí é o fenômeno esse que as rádios estão pegando para tentar não ficarem para trás, né, não perderem para as redes, para os canais de YouTube. Eu acho que elas não estão fazendo o processo certo, porque elas estão simplesmente tentando botar a postura do YouTube que os caras fazem para dentro das rádios. Sim.
Aí tu já tem o YouTube, entendeu? Tu não precisa da rádio. Acho que a rádio é outra coisa. Tu pode até ter um cara identificado nos debates. A rádio hoje sempre teve no sala de redação. Sim, Agora, em jornada esportiva é uma coisa nova. Eu nunca dividi comentário com outro comentarista que fosse o identificado. Eu dividi comentário em Copa do Mundo, Copa América, com treinadores. Eu dividi comentário com o Tite, né, com um monte de treinadores. Sim. Eu lembro a derrota da Espanha, quando a Espanha é campeã do mundo em 2010. Eu demorei um pouquinho para ir para a África, que eu peguei uma hepatite, e o primeiro jogo Espanha e Suíça eu fiz daqui. Era eu e o Tite comentando o jogo. Eu, comentarista da rádio, e o Tite convidado da rádio. Né? Agora, o jogo do Inter, eu comentando, e o torcedor do lado, por exemplo, isso nunca teve. Nunca teve. Esse é um fenômeno novo. E aí, se eu gosto ou não gosto, em princípio não. Agora, tu pode ter caras bons, como o César, por exemplo. Acho que o César é um cara que é analista de futebol e, ao mesmo tempo, os caras sabem que ele é gremista. Sim. Aí tá ok, entendeu? O brabo é a figura que vai para ser o torcedor. Vai falar em nome da torcida e dar aquele discurso, ou brabo ou feliz. E os do Inter, em geral, são brabos, né? Um complexo de vira-lata no Inter impressionante, né? Falou mal do Inter, os caras, todo mundo engaja. É verdade. Pois é, não, foi muito interessante que tu até respondeu diversas das perguntas que a gente ia comentar agora sobre... Não, ótimo, é tá excelente, ótimo. essa é a proposta. Tu respondeu muito de uma pergunta que a gente ia comentar, que tu tornou recente ser um torcedor do Inter, e nós dois como colorados também. A gente queria te perguntar, por coincidência, nessa semana teve uma grande polêmica relacionada ao Vaguinha, né? E Sim. muito disso, acho que até afeta até outros identificados do Inter, porque tá muito nessa onda do que o Kudê falou, de não consumir conteúdos de alguns e aí acabar respingando em outros. Como é que é esse desafio pra ti de conseguir se desvincular de qual que é o lado que tá fazendo um trabalho muitas vezes incorreto e um trabalho que tá fazendo um trabalho correto no jornalismo digital? Assim, ó, para mim não é trabalho nenhum, né? Porque eu tenho uma maneira de proceder muito clara, né? Eu tenho um conceito de jornalismo, eu sempre penso na resposta, porque para mim, né, aprendi muito isso na teoria da comunicação, né? Que tu tem um cara que vai dar a mensagem, que sou eu, o emissor, mas tem essa mensagem, lá do outro lado vai ter um cara que vai receber e vai ter a resposta desse sujeito. O que vai acontecer com ele? E se eu pensar na resposta, tu não tiver uma coisa chamada responsabilidade social, pode dar problema. Pode dar problema, né? Então, esse episódio eu me manifestei porque saiu no GZH, tá? Não foi uma coisa só de rede social, saiu no GZH. E pensei muito e por que afeta o meu trabalho de jornalista, tá? Se debateu muito, é jornalismo, não é jornalismo, isso é legítimo, não é legítimo. Por isso que eu resolvi entrar nesse negócio aí, não foi nem para... Também um pouco por conta do Inter, que eu acho muito chato o que está acontecendo, essa xenofobia, mas eu entrei mais no debate jornalístico, tá? E pisando em ovos por ser o Wagner, tá? Porque o Wagner, eu não tenho nada contra ele, mas ele não gosta nada de mim. Inclusive, eu sou bloqueado no Twitter dele. Se eu tentar olhar o Twitter dele, eu sou bloqueado. Ele não gosta de mim. É uma coisa antiga já. É uma coisa muito antiga de uma brincadeira feita na rádio que ele não gostou, né? E ponto. Nunca me deixou tentar conversar, explicar, me reaproximar. Ele fica... Não gosta. Sim. Eu não tenho essa relação com absolutamente ninguém na minha vida. Eu teria que ter amado muito uma pessoa para chegar a esse ponto de ódio, entendeu? Eu não odeio ninguém. Não odeio ninguém. Mas nem estou dizendo que ele me odeia, mas eu estou dizendo assim que ele não gosta de mim, tá? Então, ia parecer que eu estava querendo dar uma resposta para uma briga uma briga pessoal. E por isso que eu pisei em ovos, tá? Mas eu não vou deixar de dar minha opinião, né? Porque existe esse problema, azar, né? Azar. Isso aí não me diz respeito. O que eu acho sobre isso, tá? A gente nunca pode romantizar, tá, algo que não é romântico. Não pode romantizar a violência. Sim. Não pode tratar como algo bacana a violência. Tu não pode promover... Sabe, chegar na frente de um cara que acaba de cometer um assalto, ou um cara que acabou de agredir a mulher, encheu ela de porrada, tu vai entrevistar ele e perguntar para ele como é que ele se sentiu a dar porrada na mulher, se ele faria de novo. Porque a entrevista tem isso. A entrevista não é uma entrevista no sentido de um pedido de desculpas do cara pro Kudê. Poderia até pensar, o cara fez uma ponte pro cara se desculpar, dizer que foi mal, tal. Não foi isso. O cara, ele reitera que vai repetir. Vou fazer de novo. Né? Inclusive, quando eu vi que ele tinha entrevistado, eu achei até que ia ser um pedido de desculpas. Sem ver o vídeo antes, eu achei que ia ser... Não, aí quando eu vi o vídeo, e aí eu vi toda a polêmica logo em seguida, eu pensei, meu Deus, isso acaba só por incentivar outros a fazerem de novo e não parar.
Eu li a matéria. E aí sai num veículo tradicional. Não podem alguém dizer assim, ó, isso é coisa da rede social. Sim. Olha só, agora a rede social tá mandando. Não. Saiu na Gaúcha. Sim. Né? E foi feita defesa lá de que era jornalismo. Né? Sim. E eu mandei os parabéns até pro CCD, porque o único lá dentro que teve coragem de dizer, não, gente, tá errado. A gente não pode romantizar isso. Sim. Tá errado. Não pode chegar na frente de um cara e dizer, meu, te sentiu bem a dar um soco naquele personagem, te sentiu bem a ofender o cara, sabe? Eu posso não gostar de um político, de uma pessoa, agora o cara tá num restaurante, alguém levantar e começar a ofender até a última geração dele, cara, eu acho que ninguém tem esse direito. Não. Ah, mas ele tava no campo de futebol, sim, o campo de futebol tá lá, vai ao time, aplaude, faz o que tu quiser. Agora, tu ir para um local específico para ficar atacando uma pessoa especificamente durante o tempo todo, cara, tu não pode de fora. O cara tá errado. Alguém vai me dizer assim, ó, o Cudê errou. Quando eu disse assim, ó, não se dá palco pra babaca, tá? Não se dá palco. Ah, mas o Cudê que deu palco para ele. Cara, o Cudê não fez faculdade de jornalismo, não frequentou o Uniriter. O Cudê não tem nenhuma obrigação de pensar nisso. Sim. Ele reagiu como um ser humano que explodiu. Eu já vi vários técnicos explodirem. Sim. O Fossati, uma vez, chamou meu amigo Serginho Couto no soco, numa entrevista coletiva. Fez assim, vamos lá pra fora, vamos lá pra fora. Fora, porque eu falava espanhol, né? Fora, e fazia assim pro Serginho. Assim, pô. Que isso, cara. Tá? E foi um horror, cara. E aí eu fui criticar o Fossati na Rádio Gaúcha por isso. Pô, Fossati, tu tava indo bem, mas convidar pra briga, não, né? Ameaçaram até a minha filha de morte no e-mail pra te ver como é que era o negócio, né? Era uma coisa maluca. Caraca. Tá? Mas eu disse assim, ó, todo mundo perde a cabeça. O que o Cudê fez é correto? Não. O melhor seria ele ganhou o jogo, vai pra dentro do campo, comemora com os jogadores, agradece a torcida. Isso seria o ideal. Mas isso é quem tá de fora, raciocinando, não é o cara que tá ouvindo aqui atrás, ó. Sim. Porque a gente ouviu o F da P que o Cudê relatou, mas o Cudê também não entendeu tudo. Talvez o cara tenha dito um monte de coisa a mais até. Sim. Né? Provavelmente. Sim. Com certeza. Porque o repertório, quem gosta de ser palavrão, tem um repertório extenso, né? Ainda mais no campo de futebol. Pois né? é. Então, acho que a matéria foi absolutamente equivocada. Né? E eu falei sobre isso. Mas eu não acho que... Eu até fiz um vídeo falando, olha, eu apontei um erro, mas não pedi cancelamento. Tá? Eu acho que ninguém tem que... É um erro, na minha opinião. Sim. Vou deixar isso claro, na minha opinião. Claro. É um erro. Tá? E eu tive coragem de dizer, eu vejo que muitos que são amigos deles, prefiro não analisar o que fez o Vaguinho e tal. Não, eu prefiro analisar, porque envolve o Inter e envolve o meu trabalho, que é de jornalismo. Com certeza. Sim. Então, eu acho que esse tipo de matéria a gente não deve fazer. Sim. Né? A gente não deve, sabe, transformar um vilão em herói. A gente não deve pegar o bandido e dizer que ele é o cara. Não se deve fazer. Tentar humanizar um bandido. Pega um estuprador e humaniza o cara. Pega um cara violento e humaniza o sujeito. Não, cara. Tem que denunciar a violência. É isso. Sim, porque daqui a pouco é uma matéria, uma coisa assim que caberia para algum cara que está restrito à internet, né? Não num veículo assim desse tamanho. Eu só entenderia, tá? Eu teria que ver a matéria como é que ia dar. Eu nem entrevistaria o cara, mas eu só tentaria entender se fosse no sentido de dizer, Cudê, me desculpas, eu errei, sabe? Se fosse isso, tá? Agora, dá espaço pro cara ir lá dizer que o Cudê mereceu e que ele vai fazer de novo, aí não, né? Mas eu acho que assim, só finalizando esse tópico aí, eu acho que também o que finalizou, que comprovou, na minha opinião, claro, que ele estava errado foi o áudio depois dele. Que o áudio sabia que era daí, né? O áudio daí prova que realmente era um conhecido dele, deu pra ver, porque ele fala, pô, não acredito que foi tu, cara, logo tu, não sei o quê, e brinca e ainda fala, não, relaxa que eu vou dar um pau nele no vídeo. Aí isso aí, acho que... O pior é o final, né? O final, acho que assim, prova que assim, parece prometendo que... Mostra que parece que tudo parece que dele agora vai ser imparcial, sabe? Tudo pode ser agora que ele tá contra o técnico em todos os argumentos. Agora é bem complicado isso. Aí é o trabalho de cada um, né? Ontem eu tava vendo uma live do meu amigo Baldasso. Sim. E o Baldasso falava que há uma guerra entre os colorados, que nós temos que parar com isso. Fez uma autocrítica que ele também, né, teria muito contribuído para isso, mas que é o momento de botar bola ao centro e parar de brigar. E eu até disse, eu não estou em guerra com ninguém, entendeu? Com certeza. Sim. Eu saí em defesa do Inter porque eu acho que há, especialmente na mídia tradicional, tá? Há uma perseguição como eu não tinha visto ainda um treinador. Sim. Olha, eu acompanho o Inter, acompanho o futebol há muito tempo. Eu não vi uma perseguição assim, diária, onde o treinador, quando acerta, não fez nada mais que a obrigação, sim. E acerta porque ele jogou diferente do que ele gosta, fez um outro modelo e não o que ele costuma gostar, e quando ele erra, tem que ser demitido. Sim. Esse é o discurso sempre. Eu nunca, olha, há muito tempo eu não via isso. Sim.
Eu até vi há uma, muito tempo. uma análise de criador de conteúdo que agora não me recordo quem foi, mas segue nessa mesma linha do que a gente tinha comentado. Do Wagner também, que utilizaram muito das thumbnails dos vídeos, né? Que é a primeira capa que aparece ali. E todas que o Kudê ia bem, o Kudê não aparecia na capa. Mas todo que ele ia mal, ele aparecia com algum texto bem chamativo pra ser clicado. Parece ser uma perseguição bem... É Mas assim, ó, estranho. quando é um jornalista identificado, se o cara quiser tomar a posição dele, toma, entendeu? Sim, Porque tem jornalista identificado que gosta mais é de criticar. Sim. Então é um direito que o cara tem, seja dentro da educação e tal, e deixa claro isso, né? Eu vou fazer isso, ok, é o jeito dele. Agora, quando chega na grande mídia, cara, são pessoas que, em tese, sabe, são opinião pública e falam em nome de todos e estão numa concessão pública, tá? Onde a responsabilidade social é muito grande, pesa muito mais, porque a empresa tem um dono, sim, tem um dono, mas o dono de verdade é o Estado. É uma concessão pública, é do governo brasileiro. Tá? Então tem que tratar isso dentro de uma certa normativa. E eu acho que às vezes, nesse caso eu estou denunciando porque eu acho que está demais. Eu sou contra a xenofobia e para mim está clara a xenofobia. Sim. Tá me irritando já esse negócio de eu não entendo o que ele fala. Bom, cara, o cara tem dificuldade de aprender, tá certo? Como se os brasileiros fossem trabalhar na Europa e voltassem falando assim maravilhosamente bem. O maior problema dos técnicos brasileiros é não conseguirem falar quando saem daqui. Sim. Tem uma dificuldade enorme de se comunicar. sim. Né? Mas o Kudê tem dificuldade mais que os outros? Tem, tá bom? Eu gostaria que ele falasse um português melhor? Sim, gostaria. Mas não é isso que vai me fazer analisar ele. Não vai ser o cachecol que ele usa. Se tá, meu cara, olha só, 40 graus e ele de cachecol, mas eu não tenho nada a ver com isso, cara. Cada um com suas manias, cara. Às vezes eu saio, boto um blazer bonito, tá um calor do inferno. Não, tira o blazer. Não, é o estilo, vou ficar com ele. Tá, sabe? Então deixa o cara, meu. Deixa o cara. Agora, e eu vejo muita gente falando, o cara não tem variação tática. Ele isso e aquilo. Pô, e eu ouço disso de gente que não tem nenhum conhecimento tático. Me desculpem, entendeu? Hoje nós temos uma dificuldade na grande mídia, tá? Na grande mídia de gente que entenda de tática. Sim. Não enche uma mão aqui, tá? Esse cara assim, entende? Variação tática, as pessoas às vezes não sabem o que é variação tática e fica preso ao númerozinho, ao 4-3-3, ao 4-1-3-2, Sim. como se o jogo não andasse, como se não tivesse movimento. Como se cada adversário... mas hoje, contra o Palmeiras, ele jogou diferente, ele foi reativo. Mas, meu amigo, tu não sabe que o Palmeiras e o Tomanhapa é diferente? Tu vai ter que ter uma estratégia para cada jogo. Cada jogo, o que faz um treinador? Ele pega as fragilidades do adversário, onde é que o adversário falha? Nós vamos trabalhar as falhas desses caras. Quais são as virtudes dos caras? Essas aqui. Nós vamos eliminar as virtudes deles. Isso tu faz para cada adversário. Se o cara não souber a diferença entre o Palmeiras e o Tomanhapa, por que o Inter é mais propositivo contra o Tomanhapa que contra o Palmeiras? Ele não pode comentar futebol. Sim. Ele mudou o sistema para jogar. Como mudou o sistema, cara? São adversários diferentes, estratégias diferentes. Os caras não sabem o que é modelo de jogo, acham que sistema tático e modelo é a mesma coisa. E, cara, é muito complicado quando tu ouve isso. Porque, e aí acaba, por não ter muito argumento tático para criticar, acaba no jeito que ele fala, acaba no cachecol, Vai pro tá? pessoal, acaba no fato dele brigar com o gordo, né? Tu vai te perdendo em outras coisas. Sim. Né? Vai te perdendo. Ou ele dizer eu não consumo merda. Né? Goste ou não, cara, ele criou uma frase que, olha, deu repercussão, dá para patentear. Dá para patentear. Eu nunca me senti atingido por essa frase. Sim. Agora, para muita gente, serviu o chapéu, né? Tem gente que saiu contra, revoltados, né? Para mim, nunca serviu essa frase. Sim. Então, a gente só retroceder um pouco para essa questão da migração, né, que a gente estava comentando. Tudo aí já beirando 40 anos de jornalismo, tem muita história, passou por muitas eras e tudo mais, teve que estar constantemente evoluindo e se adequando a tudo isso, né, inclusive para fazer o trabalho que tu faz hoje. Então, eu queria perguntar para ti como foi isso, né, na tua visão, tendo passado por tantas épocas diferentes até chegar aqui. E também, assim, o que tu vê como a principal diferença de trabalhar num grande veículo para agora o que tu faz na internet, assim, de repente uma sensação de liberdade, coisas assim diferentes, como é para ti? Sim. Primeiro, assim, fazer jornalismo esportivo na grande mídia hoje, quem está hoje trabalhando, não faz o que eu fazia. Eu não estou dizendo melhor ou pior, estou dizendo que é diferente. Tá? Nós tínhamos uma proximidade com os jogadores, com os treinadores, com os treinos, que hoje não existe. Sim. Eu assistia todos os treinos,
né? Eu ficava depois dos treinos sentado conversando com treinadores. Olha, estou falando de ficar sentado conversando com o Enio Andrade, sentado conversando com o Carlos Alberto Parreira, com o Luiz Felipe Scolari, com o Tite, sabe? Pessoas desse nível, cara, que tu evolui, tu aprende, e era comum isso, era natural. Para te ter uma ideia, por exemplo, Inter e Grêmio treinavam no campo suplementar do Olímpico e do Beira-Rio. E a sala de imprensa, tu saía do campo suplementar, tu atravessava ali, né, um canteirinho e tal, e ia em direção à sala de imprensa. Nós ficávamos assistindo o treino, na grade, terminava o treino, cada um entrevistava o jogador que quisesse. E quem não queria falar, dizia, olha, não quero falar. A maioria queria falar, nunca teve muito problema. Sim. Então, tu ia ouvir um programa de rádio, o Nando tinha uma pauta, o Ariel tinha uma pauta, o Giovani tinha outra pauta, porque todo mundo, cada um pensou numa coisa. Às vezes tinha uma coisa que escancaradamente era a pauta de todo mundo, né? Mas era possível. Hoje não, hoje tu tem uma entrevista que é mandada por semana, não é nem coletiva, são os próprios veículos que fazem. O Grêmio, eu acho que nem isso está fazendo. O Inter ainda manda entrevista, né? O Grêmio, eu acho que nem isso está fazendo. Os treinadores hoje só falam em coletiva, o que dificulta até, às vezes, eles reclamam, porque vocês não acompanham, porque vocês não sabem isso, vocês não sabem aquilo. Se o treinador talvez conversasse um pouco mais, seria muito mais fácil de compreendê-lo, de compreender as suas decisões. Então, a maior dificuldade hoje é essa falta de informação que a gente tem, pela não proximidade. Hoje se viaja menos. Era inconcebível, por exemplo, no meu tempo que estava na grande mídia, agora, recentemente, eu vou dizer, a Rádio Guaíba, por exemplo, não tem um narrador, um repórter, sabe, viajando, essas coisas. A única que se mantém fazendo isso é a Rádio Gaúcha. Sim. Hoje tu vê canais de YouTube mandando narradores e repórteres e as rádios não mandam. É só a Rádio Gaúcha. Sim. A última Copa do Mundo que teve alguém além da Rádio Gaúcha aqui do Rio Grande do Sul foi a Copa de 2014. Não, 14 é Brasil. Não, 2010, perdão, na África. Uhum. Na África. Mas a Guaíba não tinha os direitos. Quem estava lá era o Rodrigo Oliveira como repórter, tá? E depois ela não transmitiu 10, não transmitiu 14, não transmitiu 18, não transmitiu 22. Só a Gaúcha compra os direitos. Eu tentei muito comprar os direitos em 2014, $200 mil. Caramba, meu Deus. Cara, mas nem era 5 na época o dólar. Mas tu acha que em 4 anos uma empresa grande não consegue, dentro de um projeto? Porque tu vê que o projeto da Copa do Mundo da Rádio Guaíba, ela não é da Rádio Gaúcha, perdão, ela não dura um mês, né, que é o mês da Copa. Ela dura 4 anos. Sim. Tu vai ver, tem programa todos os dias, todos os sábados. O Andrezinho foca na Olimpíada, por exemplo. Então, a Olimpíada, quem compra a Olimpíada, compra a mídia de 4 anos. Quem compra a Copa do Mundo, compra a mídia de 4 anos. E aí tu consegue viabilizar o projeto. Então, acho que a maior dificuldade hoje, tá, entre mesmo sendo digital ou identificado, é essa. Tá? É a falta de proximidade, o que consequentemente dá muito menos informação. A gente vê menos treino, a gente conversa menos, a gente tem menos entrevistas, né? Então isso nos tira um pouco, né, da possibilidade de ter mais conhecimento, de ter mais proximidade. Antes eu queria falar com o vice de futebol de um time, eu ainda faço isso até hoje, às vezes os caras me xingam, né? Não o cara que eu mandei, mas o assessor. Pô, Nando, eu peço desculpas, é verdade, tem que passar pelo assessor. Mas, pô, tu conhece o cara há 30 anos, entendeu? Convive com o cara no futebol, tu quer mandar um WhatsApp, tá aí, já dá uma crise, é tudo mais, né? Então eu tento me adaptar, mas eu acho que é isso, viu? No mais, o digital, o que é diferente no digital hoje? Tá? Muito é a questão da imagem, tá? Questão da imagem, mas se tu pegar o conceito de uma transmissão, pelo menos aqui em Porto Alegre, é muito parecido. É o narrador, o repórter e o comentarista. Sim. E quando tem o torcedor identificado, né, ele é o próprio comentarista. E é assim que, dentro do mesmo modelo, assim, eu não vejo muita diferença de modelo no padrão de transmissão de jornada, né? E essa coisa está se mostrando que as rádios grandes estão fazendo também, né? A Rádio Gaúcha hoje transmite os jogos com todos aparecendo na tela, né? As outras rádios também. Eu acho que nisso todos se adaptaram. Mas aumentou de gente, né? Então há essa diferença também, né? Tem muito mais gente do que tinha antes. E o conceito, né? O conceito, acho que é umas coisas que a CBF determinou que eu acho que foi importante, é proibir nas salas de imprensa e nas cabines o pessoal mesmo das rádios identificadas com uniforme de time. Sim. Porque ali não é para isso. Tu pode ser uma rádio do Inter, faz um uniforme todo vermelho com o logo da tua rádio, beleza? Mas não o logo do Inter, porque tu não é funcionário do Inter, né, para estar ali fardado. Então, isso já é um avanço. E nas coletivas, ter esse cuidado. Eu acho que é muito ruim quando tu tem uma mistura de jornalismo com entretenimento, quando tu tem
né? O pessoal da Claque que tá lá, parabéns pela vitória, maravilha, você nos representa e tal, né? E um cara querendo fazer uma pergunta mesmo. Então, isso às vezes fica meio, né? Ninguém entende muito. As salas de coletivas hoje, todo mundo entra, então o treinador fala alguma coisa, especialmente se dá porrada num repórter, os caras aplaudem, sabe? Isso é verdade. Virou meio negócio circense, Eu assim. acho que essa mudança também, isso de ter mudado na proximidade, tá muito mais difícil do jornalista com o clube. Eu acho que é deprimente pro jornalista e pro público, né? Porque eu acho que é muito bom se a gente visse mais entrevistas com jogadores, técnicos no dia a dia, assim, sem ser só esperar um jogo, uma coletiva, alguma coisa do tipo. Então acho Aquelas que. entrevistas que a gente fazia, o Domingo Sport Show, que eu produzi, né, na Rádio Gaúcha, que era um programa de 3 horas, Sim. né? Aí tu tinha um jogo domingo lá do Grêmio, do Inter, um Grenal e tal. Tu apresentava o cara, sabe? As músicas que ele gostava, essas bobagens, o que Sim, ele sim. fazia, né? Sim. A comida dele, o que ele faz em casa. Aí ele pediu uma música, sabe? Tu conseguia ter, porque a gente começava às 9 da manhã, domingo era assim, né? 9 da manhã e terminava meia-noite de falar de futebol. E uma época que também deu muito certo isso na TV também, né? Com o Globo Esporte, de Thiago Leifert, isso trouxe muito e deu muito certo com essa questão de fazer mais um entretenimento também com os jogadores, ou alguma coisa por fora, ou alguma coisa, uma entrevista depois, algum entretenimento, uma informação O problema do com Thiago é entretenimento. que ele, numa resenha de notícias, ele passou a priorizar muito entretenimento. Sim. Eu acho que é aí que houve que... Porque é um tipo de programa, né? A gente fazia isso na Gaúcha no Domingo Sport Show, no Show dos Esportes, mas nas resenhas, hoje nos esportes ao meio-dia, que eram notícias, se tinha notícia. Sim. Não é a hora de botar isso aí, né? O Jornal Nacional não é para tu botar um especial sobre o que o Caetano gosta de fazer domingo à tarde em Salvador. Agora, nos programas aquele, o É de Casa, sei lá, na Patrícia Poeta, no sábado de manhã, de noite, aí tudo bem. Agora, na hora do jornal, não. A minha crítica ao Thiago era essa, mas eu reconheço o talento gigante nele, fez umas coisas interessantes, né? Mas eu acho que às vezes avançou um pouquinho. Sim. Avançou um pouquinho, e aí o problema de tu avançar, cara, é quando tu é referência. Os outros começam a imitar e só imitam os defeitos, verdade. não imitam as virtudes. Não, acho que a gente falou muito de rádio, de TV e também agora do multiplataforma, né? Do digital, na verdade. E eu queria saber qual que é a tua opinião sobre esse futuro do jornalismo, né, no caso. Se muita gente vem com algumas teorias de que com o avanço do digital o rádio pode ir ficando para trás ou pode até mesmo acabar ou alguma coisa do tipo. Como é que tu vê isso, essa questão do aumento do digital? E uns exemplos são grandes nomes que saíram e foram pro digital e deram muito certo, que nem o Baldasso, que tu comentou, o Duda também, que agora tá um fenômeno nacional, entrevistando diversos nomes de tamanhos absurdos. Até o Galvão mesmo ele entrevistou pro canal dele, entrevistou, nossa, uma penca de jogadores aí. Não, e não só no jornalismo esportivo, a gente tem aí veículos de comunicação digitais hoje que funcionam muito bem. Sim. Né? Seja em textos, né? A gente tem, por exemplo, em Porto Alegre, a Matinal Jornalismo, Sul 21, né? Que são projetos assim muito legais, que são totalmente independentes. Sim. Né? Sim. Totalmente independentes. E isso, aquela questão que tinha colocado ali antes também da diferença da liberdade, né? Claro que é muito bom isso. Que é muito bom isso. Né? Tu poder dizer o que tu pensa. Agora, a tua liberdade, às vezes há uma confusão de liberdade de expressão, né? Tudo isso aí tá estabelecido em lei, né? Até onde vai a tua liberdade, até onde tu pode dizer algo sobre uma pessoa, sobre uma entidade, né? Tudo isso aí tá no nosso regramento, nem precisa de lei nova sobre isso. Sim. Né? Então tem que saber lidar com isso, né? Agora, é muito melhor, né? É muito melhor. Se bem que, assim, ó, eu posso dizer, já me perguntaram várias vezes se quando eu estava na Gaúcha eu sofria pressão para falar mal do Inter e falar bem do Grêmio. Não, cara, nunca aconteceu isso, tá? E eu posso dizer que não acontece isso. Não acontece isso. A questão é as escolhas, né? Quando tu vai escalar um jogador, tá? É que nem quando uma empresa diz assim, ó, a empresa não é responsável pela opinião dos seus comentaristas. Ok. Mas quem contrata os comentaristas? Quando tu contrata alguém, tu não sabe quem é. Quando tu contrata, sei lá, né? Puta, não vou nem dizer o nome de ninguém para não me incomodar. Mas tu contrata um cara, entendeu? Tu sabe o que ele vai dizer. Sim. Vai contratar o Alexandre Garcia para ser teu comentarista político. Tu já sabe tudo que ele vai dizer. Sim. Então, nós não nos responsabilizamos. Bom, mas tu já sabia que era o cara, né? Sim. Né? Eu dei só um exemplo, mas então acontece muito isso. Eu acho que as escolhas, às vezes, o perfil, tá? Especialmente dos caras que defendem o Inter, em geral, é gente rançosa com o Inter. Sim. Rançosa com o Inter, né? Não louvam muito o seu clube. Não louvam muito o seu clube.
Isso é uma característica, mas é personalidade. Agora, achar que eles vão lá e dizem alguma coisa do que deve ser feito, acho que não. Quanto ao futuro, tinha me perguntado, tá? Sim. Isso. Eu acho que o futuro do rádio, olha, cara, vou te dizer uma coisa. Eu não sei quantas literaturas eu já li sobre o fim do rádio. Tá? Eu não sei quantas eu já li. Foram várias, meu, foram várias. Eu acho que o fim do rádio não será o fim do rádio. Pode ser o fim de algumas empresas tradicionais que vão Sim. perder espaço se não se reinventarem. Sim. Hoje só tem uma rádio que parece que entendeu o mercado aqui de news, que é a Rádio Gaúcha. Sim, tem certeza. força para isso. Tu viu nas enchentes, Nossa. né? Tirando os segmentos de opinião quando entravam, que às vezes a gente ficava meio espantado, né? Do tipo, não se deve pensar em culpados e não sei o que e tal, e a população indignada. Sim. Mas a cobertura em si, o muito bom acompanhamento mesmo. da tragédia em si Foi muito foi bom. fantástico. E com imagens, o Sim. tempo Sim. inteiro com imagens. Sim. Não, E eu tem acompanhei outra- no e YouTube. Tem outras também. rádios que estão fazendo isso. Se não fizer isso, eu acho que vão perder, né? Vão perder. Sim. Hoje tu tem que ter necessariamente, tá? Além de uma força onde tu tá, que é o FM, por exemplo, que é onde tu estás, né? Que é o universo da Rádio Gaúcha. Mas tu tem que ter uma relevância no digital. Senão tu Sim, não tá no com mundo. certeza. O digital é que te dá essa relevância. É onde se debatem as coisas, onde se fazem os cortes e aquilo vira assunto, né? E o rádio não vai acabar. O que pode acabar é modelos antigos de rádio que estão aí. Sim. Em Porto Alegre tá cheio. Sim. Porto Alegre tá cheio. Pode um monte de rádio à falência em Porto Alegre. Mas não que vão fechar as rádios. Alguém vai tomar conta e vai fazer diferente. Sim. Porque ou faz diferente, ou vai ficar para trás. E Perfeito. para nós, jornalistas, gente, para que vocês que estão se formando, o que tem hoje, essa ferramenta que a gente tem de poder ter um canal, de poder fazer o seu próprio negócio, é fantástico, cara. Sim. Fantástico. Hoje se reunir com um grupo de pessoas que tu cria um projeto juntos, tu pode ter ao mesmo tempo um canal, um site, sabe? As mídias digitais integradas com Twitter, Instagram, tudo, Facebook, TikTok, o escambau, entendeu? Sim. O que quiser fazer. Eu acho que isso é um modelo de negócio. É sempre fascinante, atraente a gente querer passar pela grande mídia. Sim. Tá numa Sim. redação de um grande jornal, na redação de uma televisão. Claro que é legal e é importante para todo mundo, tá? Mas não é hoje onde está se ganhando dinheiro. Especialmente no Rio Grande do Sul. Sim. As rádios hoje, por isso que, inclusive a Rádio Gaúcha que não deixava, hoje deixa os seus profissionais também, né, aqueles que já têm um impacto nas redes sociais, continuarem. Sim. O Potter nunca saiu das suas redes sociais, tá? O Bagé manteve o canal dele. Não, Sim. o Bagé não manteve. Quem negociou a manutenção foi o César Cidade Sim, Dias. César. O CCD manteve. Sim. E eles aceitaram. O Potter tem o seu canal. E o Vaguinha tem o canal dele. Sim. Né? Então, ou tu faz isso, ou tu perde os caras. Porque hoje tu ganha mais do teu canal do que o que pode pagar as rádios. Sim. Sim. Rádio ainda paga muito pouco. Bastante. Ainda que eu quero dizer, é porque sempre pagou pouco. Sim. Sim. Não, porque essa questão do digital a gente ouve muito como uma forma de competição, mas na verdade hoje a gente fica até grato com esse avanço todo, porque, por exemplo, a gente vai se formar e por mais que realmente, como tu falou, seja às vezes um sonho tu trabalhar numa RBS, numa coisa, a gente nunca precisa passar por um grande veículo para daqui a pouco fazer sucesso no jornalismo, né? Então isso é uma coisa muito bacana mesmo. Eu acho que até por um ponto o digital agora acaba por ajudar e não só por disputar. Por exemplo, o cara que gosta do Vaguinho vai lá e quer ver o vídeo do Vaguinho de opinião. Bom, o cara viu o vídeo e aí também ele quer ouvir o Vaguinha na rádio o tempo todo quando tá no comentário. Então acho que acaba por uma coisa impulsionar a outra. Então acho que é um ponto positivo hoje em dia. O que a Gaúcha, a RBS, o que outras empresas Mas também o que veem como acontece negativo. é que muitos aceitam um salário mais baixo em rádio exatamente por isso. Sim. Bom, tu deixa eu ter meu canal, ok, porque daí a rádio te dá visibilidade, Isso aí. né? E tu potencializa o teu canal. Sim. Faz uma troca, né? Tu faz uma troca. O César chegou um momento que ele fazia jornada esportiva na Band, até que ele disse, olha, eu vou fazer no meu canal, eu ganho muito mais no meu canal. Sim. Né? E aí, né, ele foi para o lado dele. Mas hoje a possibilidade de tu manter, eu acho que o Meneghetti foi um dos primeiros a sacar isso e fazer na Band, né? Todo mundo pôde manter o seu canal. Então tu tinha lá os donos da bola e tal, eles estavam lá, ninguém ganhava fortunas, mas eles podiam potencializar o canal deles, e todos Isso. afirmaram bem seus canais. Hoje eles têm aquele debate raiz que o Meneghetti Sim, comanda. é praticamente o dono da bola, só que... Mas é uma audiência absurda, cara. Sim, Eles sim. têm uma audiência fantástica. Sim. A audiência é fantástica, é um trabalho consolidado. Sim. Consolidado.
Eu acho que isso fala muito dessa questão que a gente ouve muito do jornalismo multiplataforma hoje, né? Eu acho que muito pro jornalista evoluir e tudo mais, ele precisa estar inserido em diversos meios, né? Precisa estar alimentando sua rede social, seja seu canal no YouTube, tudo mais. Tu acha que o jornalista hoje precisa ser multiplataforma mesmo para fazer sucesso? Cara, nos anos 90, quando eu estava já na RBS, esse era o discurso, né? Tanto que teve uma questão até legal, que queriam que tu fosse multiplataforma, mas no sentido de trabalhar para todos os veículos e um salário só, né? E aí teve muito esse debate na época que eu lembro, né? E acabou sendo vencido, né? Hoje tu é multiplataforma, todo mundo é, mas já era na época, assim, quando eu viajava para fazer jogos e tal, tinha que alimentar o blog, claro, não tinha, assim, a Gaúcha não estava no YouTube com imagens toda hora, então essas coisas eu não fazia, mas a gente tinha que alimentar já os blogs, o GZH, que na época era o Clique RBS, Sim. né? A gente fazia isso, o pessoal da Zero Hora também participava, mas logo no início, tipo anos 90 na Rádio Gaúcha, bem no início dos anos 90, era Zero Hora de um lado, Rádio Gaúcha de outro. Então, às vezes, ia fazer uma viagem longa, gastava uma grana, cara. Iam 2 caras da Zero Hora, 3 da Rádio Gaúcha. Hoje não, hoje tu faz uma equipe só, entendeu? Para abastecer todo mundo. O que, convenhamos, é bem mais racional, né? Sim. Sim. Bem mais racional. Então, pra gente ir fazendo assim as últimas perguntas para não tomar. Sabe qual é o bom do multiplataforma hoje? É que tu pode ganhar um pouco em cada plataforma. Tu ganha no isso é YouTube, verdade, tu isso ganha é no verdade. Instagram, Isso é né? um Tu ganha grande no teu ponto. blog, tu ganha na rádio. Aí tu pode ser multiplataforma. Brabo é ser multiplataforma e ganhar uma vez só. Daí é duro. Né? Sim. Sim. Então, pra gente não tomar todo o teu dia, queria voltar um pouco para essa questão do teu trabalho na internet e tudo mais. Em 40 anos de profissão, queria te perguntar assim, se tu já alguma vez tinha imaginado assim, se ser um jornalista identificado, né? Eu acho que Nunca. Pois é. Cara, é muito estranho. Termina a tua pergunta, depois Sim, não. Queria perguntar também, desde que tu se identificou, de fato, o que isso mudou no teu trabalho na internet, se daqui a pouco isso tu já nota assim, um engajamento maior, um aumento de seguidores, assim, por estar mais nichado agora, por conseguir focar numa coisa só, né? Que eu acho que isso é muito popular hoje em dia no nosso jornalismo digital gaúcho, que é muito complicado tu fazer o jornalismo profissional para os dois lados, né? Então, acho que é importante ter esse nicho. Enfim, queria que tu opinasse. Eu nunca tinha me imaginado fazendo isso. Tanto que foi muito estranho quando eu vesti a camisa do Inter e eu me vi numa foto, eu me vi na imagem, sabe? Porque eu nunca tinha me visto assim. Sim. Desde guri. Adolescente, e eu não tive muitas camisas de clube. Nunca fui muito assim, não, de ter camisa. A minha primeira camisa de clube foi do Flamengo, do camisa 10, era o Doval, um cabeludo argentino que jogou no Fluminense. Depois dele o Zico assumiu. Sim. Tá? Eu já contei essa história, eu fui criança no Rio, né? Depois eu vim um pouco mais criança no Rio, aprendi a falar, né? Papai, mamãe, todo aprendi chiando já, carioquês, né? Aprendi chiando. E onde eu morava, todo mundo era Flamengo, cara. Não era assim 10 por 1, era 200 por 1, sabe? Era uma coisa impressionante. Todo mundo era Flamengo. Mesmo. E claro que o Flamengo era um clube que eu gostava também. Mas o Inter, eu começo a assistir o Inter dos anos 70. Pô. E aí é uma palhaçada aquele time, né, cara? É uma coisa assim impressionante, né? O que era aquele time. Eu comecei ali, era Jorge Andrade na lateral esquerda, Scala, aí tinha Dorinho, Tovar, Carbone, aí começa a chegar Falcão, Caçapava, Carpegiani, né, Batista, Jair, Escurinho, porra, cara. Valdomiro, que foi para mim na posição o maior de todos, até hoje o maior goleador do Beira-Rio. Ninguém tinha uma bola parada igual ao do Valdomiro. Cruzamento igual ao do Valdomiro eu nunca vi, cara. Ele dava um efeito na bola, a bola saía do fundo e ela chegava de frente pro atacante, cara. Pronto. Era uma coisa impressionante. E ali eu aprendi a gostar do Inter, né? Então eu tenho grandes memórias, assim, do Internacional. E comecei a trabalhar muito cedo. Então também tive essa proximidade com o Inter, de viajar muito com o Inter. Sim. Fiz muitos jogos com o Inter pelo Brasil afora, em vários lugares, né? E naquela época que tu pegava um Abel Braga, por exemplo, me lembro que ficamos uma semana, com o jogo do Inter atrasou, o Inter foi jogar contra o Botafogo em João Pessoa, aquele paraíso, tá? Eu pela Rádio Gaúcha, a gente se hospeda sempre no mesmo hotel do clube, aquele lugar horroroso na frente do mar, um espetáculo, né? Uma maravilha. E, cara, o jogo demorou, eu sei, não lembro direito por que ficou tanto tempo, mas aí tu ficava trovando com o Abel Braga, um cara que podia sentar e ficar horas conversando, então... Sabe? Aquilo que eu estava te dizendo da proximidade, de tu conhecer mais o profissional, conhecer mais as coisas, tu fica mais habilitado, né, para poder falar. Mas
me ver de camisa foi uma coisa muito complicada. Mas quando eu resolvi assumir, eu resolvi investir no meu canal. Investir no sentido de vou levar a sério, vou trabalhar. Uhum. Então passei a estar sempre no mínimo, eu tenho 2 vídeos por dia. Agora eu tô faltando às vezes 3, tô fazendo live. Eu tenho agora, eu chamo membros, né, para serem membros do Sim, canal, uma espécie sim. de assinante do canal. Então eu faço toda segunda um debate com quem é membro do canal. Né? O cara Sim. se inscreve, quero participar do debate. Aí eu vou por ordem de chegada, eu faço um debate, eu e mais 3, né, membros do canal. Bacana. Então eu resolvi levar o canal a sério. Ao levar, cara, assim, ó, eu saí de 30 e poucos mil, faz o quê? 2 meses, tá com quase 49 mil Pô, e até né? o final de julho eu já espero estar em 50 mil. Sim, Torcida colorada foi assim, em peso. direto, em peso, em peso. E assim, ó, tem uma geração que me conhece agora da internet. Sim, Tem uma galera com que me certeza. conhece há muito tempo, né? Que há muito tempo. Então é legal, porque tu começa a pegar um público novo, às vezes eu tenho que explicar um pouco para o pessoal novo, né? De algumas coisas, né? Mas enfim, cara, é uma situação diferente. Até os comentários que chegam também são diferentes, mas nessa polêmica aí, cara, eu tive muita solidariedade. Eu não quis polemizar com ninguém, não quis brigar com ninguém, mas eu vi que a torcida do Inter, eu fiquei feliz com isso, e não por estar feliz com o que eu pensava, Sim. por ficar feliz ao defender o Inter, não querer que se faça Sim. isso com o Inter. Que eu tô de saco cheio, desculpa a expressão, Sim, desse sim. negócio, entendeu? Desse viralatismo, cara. Todo mundo bate palma quando falam mal do Inter. Sim. Pois é. Eu não, porque Da minha mãe falo mal eu. Se algum de vocês falar, já tem rolo, entendeu? Sim, É assim que eu penso. porque daqui a pouco é o público ali que tu nutriu, que vê no teu trabalho essa questão. Não um cara que tá atacando, que tá fazendo algo profissional mesmo, estando ali na internet, né? É muito bacana. Não, pois é, agora o Giovanni falou pra gente não tomar todo o teu dia. Vamos fazer a última pergunta agora, porque a gente falou que ia ser 30 minutos, mas gerou e rendeu tanto que foi excelente pra nós. E uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, já que a gente tá nos últimos semestres do jornalismo, visando o que tu comentou, até já comentou alguns conselhos dessa questão da mídia tradicional, dá muita visibilidade, e hoje em dia as redes sociais serem um excelente ponto financeiro para quem quer trabalhar com jornalismo. Qual conselho tu daria para os jovens que estão se formando em jornalismo agora? O que eles devem fazer, por onde devem começar, quais os caminhos a seguir? Cara, é muito difícil, né? Não é uma pergunta Primeiro a fácil, pessoa né? tem que ver o que ela quer, porque jornalismo é muito amplo, né? Eu digo, não, vamos nichar então, como o nosso trabalho é sobre jornalismo esportivo, no jornalismo esportivo, então. Eu acho assim, ó, que deve ambicionar uma grande mídia, passar por uma grande rádio, uma rádio tradicional, então faz visita, manda currículo, essas coisas que a gente faz, entendeu? Sim. De candidata a vaga, essas coisas que as pessoas em geral fazem, tá? Mas eu acho que quando a gente sai da faculdade, a gente tem que sair já com um projeto, porque hoje tem essa possibilidade, né? Sim. Ou tu faz com teus colegas, 2, 3, ou tu pensou em algo sozinho, mas eu acho que tu tem que pensar em, eu quero trabalhar com jornalismo esportivo, mas o que eu quero fazer em jornalismo esportivo? Eu quero fazer transmissão de jogos, eu quero ser um identificado, o que eu quero fazer com o jornalismo esportivo? Sim. Né? Eu acho que no primeiro momento, tá, é usar as ferramentas que a gente tem hoje. Estou falando na parte prática, assim, de trabalho. Tá? E sempre pensar, tá, na lógica de negócio. Jornalista adora, às vezes, botar um crachá ou um texto na testa. Sou pobre e amo isso. Né? É verdade. Pensar em dinheiro não é feio, não é desonesto, entendeu? Então a gente tem que pensar assim, o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer e como é que eu posso rentabilizar isso. Sim. Tá? E aí pensar um negócio assim, tá? Porque o YouTube te rentabiliza, é verdade, tá? Mas o negócio pode ser muito mais rentável tu buscando parceiros comerciais. E a gente acha que tem que ter não sei quantos mil visualizações, dependendo do teu negócio, cara. Às vezes tem canais que tratam de um nicho, de um assunto que é pequeno e que tem lá 5 mil, 6 mil inscritos, e os caras têm patrocinadores fortes, tá? Porque dentro daquele nicho deles é o que interessa. Sim. Então eu acho que tem que pensar isso. Na internet, eu acho que tem que ser uma coisa assim, pensar mais nichado. Ou tu vai montar um canal de notícias, né? Tipo, eu e meus amigos vamos montar o canal, né? Ritter Esportes, não sei o que, vamos falar de Grêmio, Inter, Seleção Brasileira, debate tal hora, organiza, leva a sério. Sim. Né? Vou gravar tal hora, vai ter um debate tal hora, vai ter isso, faz levando a sério como negócio. Sim. E sempre eu digo isso, pensa em rentabilizar. Como é que eu posso rentabilizar isso aqui? Quem são os possíveis parceiros comerciais que eu posso ter? Né? E sempre pensando nisso, pensando em contatos e essas coisas assim. Eu digo porque eu perdi muito tempo assim, cara. A gente na Band, quando eu contei que a gente quebrou lá e ficou todo mundo engatado lá em 95, nós tínhamos que vender, cara. Ninguém de nós sabia vender. Sim. Era um fracasso vendendo. Era
O Mário Lima olhava pra mim e tal, os caras diziam, sem dinheiro, quem é que nós vamos extorquir hoje, não? Nós tínhamos que morder alguém pra viver, entendeu? Sim. Aí nós comíamos no bar do Ivo, que o Ivo não nos cobrava, e assim nós ia, cara. Sim. Deixava cortar a luz, depois de 6 meses, eu ia lá e pagava uma. Foi complicado, meu, mas... Puxado. Então, gente, muito na ilusão, o cara só sabe produzir conteúdo, o jornalista tem que produzir conteúdo. Cara, se tu tá pensando hoje em usar também esse material que tá aí das redes da internet, tu é o teu negócio. Sim. Teu nome é a tua marca. Cuida dela. Não posta qualquer porcaria no Instagram, coisa assim, que dá rolo. Posso dar um exemplo meu, eu não posto porcaria, mas vou dar um exemplo bem bobo, tá? Eu tinha um patrocinador encaminhado pro meu canal de esportes do Inter, Sim. fechado, e eu tenho um programa que eu faço de entrevistas sobre vários assuntos, né? FM Cultura, entrevisto várias pessoas. E uma das entrevistas foi com a Manuela Dávila recentemente, eu e o Juremir. Sim. Eu simplesmente postei o card no meu Instagram, não no canal do YouTube, no meu Instagram, o card divulgando. Nessa segunda-feira, tal hora, estaremos entrevistando Manuela Dávila. Só isso. O Sim. cara tirou o patrocinador. Meu Deus. Então, tirou o patrocínio. Então, para vocês verem o tamanho desse negócio que é, né? Eu não pensei nisso. Eu disse, pô, mas Sim. será que atacar? Cara, me pareceu uma coisa tão fora da realidade, mas eu tô contando isso, não é nem para xingar o cara. Ele xinga uma babaquice, mas enfim, cada um Sim. com os seus problemas, né? Agora, eu tô dizendo isso pros outros. Imaginem coisas maiores do que isso. Sim. Eu trabalhei na Rádio Guaíba, eu que contratava. Eu vou contratar um jornalista esportivo. Eu olhava o Instagram, o Facebook deles, um repórter de economia, um repórter de política. Eu olhava. Se o cara tinha o tempo, tudo que é coisa lá no repórter de política. Aí ele tá lá com bandeiras do Bolsonaro, não sei o quê, ou bandeiras do comício do PT, não sei o quê. Pô, esse cara já não dá, vai me comprometer, entendeu? Sim. Ele Sim. pode ser de um lado ou de outro. Internamente, todo mundo tem a sua identidade, né? Agora, ali é trabalho. Então, tu é uma marca. Independente de teu... mas eu botei isso no Instagram, não foi no YouTube. Eu tô dando um exemplo meu. Eu tinha vendido uma mídia para um canal que fala do Inter. Esse era um programa de uma rádio, de uma outra rádio, né? Mas estava no meu Instagram o card. Sim, claro. Foi o suficiente para o cara tirar a mídia. Tá É uma loucura, mas Pô. isso acontece. Completo. Mas então, quer fazer mais alguma Não, pergunta? Chega de por mim. pergunta. Não chega. Agora acho que não, acho que fechou bem, eu que nem ia falar agora, mas foi extremamente completo aqui pra nós, pra tudo que a gente queria te perguntar. Foi até bom que algumas perguntas que a gente ia fazer, tu acabou complementando com algumas outras respostas. Perfeito. De algumas outras, foi perfeito mesmo. Só queria agradecer por esse tempo, Nando. Prazerzaço nosso ter conseguido te entrevistar pra conseguir finalizar esse nosso trabalho aqui, nosso podcast, Craques da Mídia. Conseguimos mais um craque da mídia que vai fechar com chave de ouro agora pra nós. É isso. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, aí, obrigadão, obrigado. Nando. Valeu. Bom trabalho para vocês. Tudo aí, de tá bom. Igualmente, muito sucesso no teu Valeu, trabalho. sucesso. Valeu. Valeu, muito Valeu, obrigado. obrigado.